Tem duelo Marrocos e França. A gente vai conversar agora com o professor da UFRJ que estuda migrações, Mohamed El Haj, sobre os aspectos culturais e históricos desse jogo pelas semifinais da Copa do Mundo do Catar. Boa Professor, noite. muito obrigado pela sua participação. Boa noite. O que existe em relação a esse duelo extragramado, em relação à política e à história? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É que realmente temos um quadro que autoriza esse tipo de análise, visto que nesses 3 últimos jogos, Marrocos jogou contra Portugal, depois a Espanha e depois a França. Por coincidência, são 3 colonizadores, 3 ex-colonizadores do Marrocos. Marrocos tem uma história longa com Portugal. Há pelo menos uma dezena de cidades marroquinas que são portuguesas. Se mantém muitos traços culturais, tradicionais, desde a culinária, passando pela roupa, passando pela música, que vem diretamente de Portugal. Evidentemente, também teve a presença moura, que é marroquina, na península, tanto em Portugal como na Espanha. Marrocos também, portanto, tinha essa história longa com a Espanha, que continua tendo até hoje, já que tem cidades espanholas dentro do território marroquino, tem trocas contínuas e bastante significativas a todos os níveis, não apenas político, econômico, mas estou falando do aspecto cultural mesmo, tradicional, musical, culinário, que são muito importantes. E hoje, quer dizer, amanhã, agora, Marrocos vai enfrentar seu terceiro colonizador, que é o último colonizador de Marrocos, já que Marrocos tem uma tradição também de colonização. Passaram os romanos, passaram os visigodas, passaram os vândalos, passaram os europeus, os árabes, evidentemente, que começaram a chegar no Marrocos a partir do século VIII, por aí, mas, na verdade, nunca teve assim um povoamento árabe de Marrocos. O que teve é uma arabização e uma islamização do país. Aí, bom, não temos jogo contra nenhum país árabe, mas, na verdade, quando a gente vê essa sucessão desses 3 países, dá vontade de falar que um acerto histórico de contas. Certíssimo. Agora, professor, a gente falava até há pouco sobre a presença dos jogadores do Marrocos, a presença de jogadores de outros países que têm a nacionalidade marroquina, porque os pais, a família é do Marrocos. O que isso representa? A maior parte, a gente tem um número aqui, só 6 dos 23 jogadores convocados nasceram em solo marroquino. O que isso representa? Exatamente. Aí dá para a gente também uma radiografia da realidade atual de Marrocos. Marrocos é um país que tem algo em torno de 15% da sua população que vive fora do território marroquino. Em primeiro lugar, na Europa, toda a Europa praticamente. Depois vem o Canadá e agora, de uns 30 anos para cá, começou a ter também uma nova imigração para os Estados Unidos. Aí tem uma relação diaspórica dessa população marroquina com o país de origem, que aqui no Brasil, por exemplo, até que temos, mas fica assim no plano um pouco folclórico, é descendente de italiano, é descendente de libanês e coisas assim. Mas no Marrocos, essa população, primeiro pela curta distância, pela proximidade, esses marroquinos nunca cortaram os laços com o país de origem. Fora isso, como o Marrocos depende economicamente basicamente de turismo, 12 milhões de turistas por ano, na sua maioria europeus, agricultura, fosfatos e turismo, que a gente chama de remessas, as dívidas mandadas pelos imigrantes para o país de origem. Professor, rapidamente. Desculpe. Sua aula está ótima, mas a gente tem que ir para o futebol. Quero um palpite seu para Marrocos e França. Então, a gente tem essa identidade, nossa identidade nunca é única. Eu sou, evidentemente, de origem marroquina, mas, no momento, me sinto também fortemente, evidentemente, sou brasileiro, mas eu me sinto fortemente sul-americano. Então, na verdade, de alguma maneira, sou um pouco dividido. Se fosse só pelo coração, eu apostava na Argentina. Mas, queria terminar com isso. O fato de Marrocos chegar até onde ele chegou, representando todo o continente africano, porque tem que lembrar isso, a seleção marroquina representa o continente africano. Portanto, essa eventual e desejada, esperada vitória vai abrir mais portas
a muitos países pobres, terceiro mundo e principalmente a África. Muito obrigado, professor. Obrigado Sua aula pelo foi convite. ótima. Infelizmente, Super nosso aula. tempo não tem como dar mais tempo para essa aula maravilhosa. Obrigado. Muito Obrigado a obrigada. você.